Hoje de manhã, como tem acontecido diariamente pelos últimos 8 anos, recebi uma mensagem pelo WhatsApp do meu amigo e irmão na fé, Alexandre. Todo santo dia, eu mando um versículo da Bíblia para Alexandre contemplar e ele me manda uma bênção de volta. Desde 2009, nossa amizade tem sido uma fonte de grande encorajamento na minha vida. Me lembro muito bem como o nosso relacionamento começou. Eu e minha esposa, Rebeca, nos mudamos dos Estados Unidos para Itu, estado de São Paulo, em 2009. Alugamos uma casa e começamos a construir a nossa vida na cidade. Um dia, eu estava na frente da nossa casa e vi uma mulher e uma menininha de 4 anos de idade brincando no quintal da casa que ficava ao lado da nossa casa. Fui e me apresentei aos nossos novos vizinhos. Fiquei sabendo que o nome da mãe era Érica e o nome da menina era Jaqueline. Soube também que o nome do marido e pai era Alexandre. Alexandre trabalhava pela Eletropaulo e saía de casa cedo e chegava tarde. Eu procurava uma ocasião para me apresentar. Finalmente, no sábado, vi Alexandre sentado no seu quintal, perto da churrasqueira, tomando uma cerveja. Era a minha oportunidade. Fui até o muro baixo entre as duas casas e por cima dele me apresentei. Alexandre se apresentou e me convidou para o quintal dele para que pudéssemos nos conhecer melhor. Gentilmente, ele me ofereceu uma cerveja. Eu não costumava beber cerveja, mas não querendo ofendê-lo e querendo criar um laço de amizade, aceitei a oferta. Isso foi o início de uma grande amizade. Na medida em que fomos conhecendo Alexandre, Érica e Jaqueline melhor, ficamos sabendo que Alexandre era um católico não muito praticante, mas com uma fé viva em Deus. A Érica era mais resistente à religião. Eu e Rebeca começamos a orar, buscando sabedoria de Deus em como compartilhar a esperança que temos em Cristo com nossos novos amigos. Decidimos que um bom meio de nos aproximar seria apresentar outros casais da igreja a Alexandre e Érica. Convidamos Carlos e Elaine, um casal da nossa igreja que morava na mesma vizinhança, para um jantar na nossa casa junto com Alexandre e Érica. Eles logo desenvolveram uma boa amizade também. Devido à antipatia que a Érica tinha com a religião, sabíamos que precisávamos ser pacientes antes de propormos um estudo bíblico. Decidimos que a melhor forma de baixar a guarda da Érica seria envolver ela e Alexandre num círculo de amigos cristãos. Julgávamos que ela ainda era capaz de rejeitar um convite a um culto da igreja. Foi quando tivemos a ideia de convidá-los para nosso grupo pequeno. Carlos e Elaine também faziam parte do nosso grupo, junto com Davi e Ana, outro casal jovem. Percebemos que um convite para conversar sobre assuntos importantes na casa de amigos seria um convite atraente tanto para Alexandre quanto para a Érica. Eles começaram a frequentar as reuniões do nosso grupo pequeno. Toda semana tínhamos boas conversas, uma comunhão íntima, um estudo da Bíblia e um tempo de oração. Depois comíamos um bolo ou outro tipo de lanche e jogávamos conversa fora. Estávamos construindo uma comunidade em Cristo e Alexandre e Érica se sentiam cada vez mais uma parte integral dela. Depois de alguns meses dessa comunhão, julgamos que era a hora certa para convidar Alexandre e Érica para um estudo da Palavra de Deus. Carlos e Elaine fizeram o pedido e o resto do grupo orava.
Graças a Deus, Alexandre e Érica aceitaram o convite. Durante várias semanas, Carlos e Elaine compartilhavam a fé que tinham e os motivos por trás dela. Uma noite, Carlos perguntou ao Alexandre e Érica se eles não gostariam de declarar sua fé em Jesus, se tornar discípulos dele e ser batizados. Vocês podem imaginar a nossa alegria quando eles disseram sim. Carlos informou os outros do nosso grupo pequeno e mais alguns irmãos da igreja que o batismo ia acontecer em tal dia. Quando Carlos, Elaine, Alexandre e Érica chegaram ao prédio da igreja para os batismos, havia um grupo de mais ou menos 15 irmãos reunidos. Ouvimos a confissão da fé dos dois, vimos o batismo e irrompemos em alegria. Abraçamos, cantamos, oramos e demos graças a Deus por essa ocasião tão bonita e alegre. Sei que muitos de vocês já experimentaram algo parecido. Vários de vocês tiveram o prazer de ver parentes, amigos, vizinhos e colegas de trabalho ganhos para Cristo e serem batizados. É um momento de muita alegria para o corpo de Cristo. Hoje, o assunto que me deram é grupos pequenos. Me sinto intimidado, francamente, em falar desse assunto com vocês da igreja em Curitiba, porque vocês têm mais conhecimento e mais experiência no assunto do que eu. No entanto, espero poder compartilhar algumas coisas que podem nos ajudar a entendermos melhor, primeiro, porque temos grupos pequenos, os diversos papéis que os membros de um grupo podem ter e algumas das bênçãos que recebemos quando participamos de uma maneira ativa num grupo pequeno. Primeiro, por que temos grupos pequenos? As respostas podem ser várias. Porque é uma boa forma de desenvolver uma comunhão íntima entre irmãos? Sim. Porque é uma maneira eficaz de evangelizar? Com certeza. Porque é uma forma mais natural de praticar a benevolência e prestar ajuda que alguns irmãos podem precisar? Tem sido minha experiência. Todas essas respostas são válidas, mas hoje quero destacar outro motivo que eu acho é o motivo mais básico para termos grupos pequenos. Sabemos que nosso alvo como discípulos de Cristo é de permitir que o Espírito Santo nos transforme cada vez mais na imagem de Cristo. Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja em Corinto o seguinte: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nessa passagem, Paulo fala de um dos mistérios mais gloriosos da vida em Cristo. Nós, pecadores, podemos ser transformados e santificados pelo Espírito Santo, para que cada vez mais pensemos, falemos e hajamos como nosso Mestre Jesus. Que maravilha! De fato, nosso maior desejo é ser como Jesus. Nisso, somos parecidos com crianças. Aliás, uma característica que Jesus nos encorajou a desenvolver. Vejo esse desejo tão típico das crianças de ser igual a alguém que admiram em meus netos. 3 dias por semana, minha esposa, Rebeca, cuida dos nossos 4 netos que moram aqui em Abilene, aqui em nossa casa. Todos esses 4, por sinal, são homens, não é? O maior tem 7 anos e o menor não tem 2 anos ainda. Alguns dias atrás, quando os 4 chegaram em nossa casa, vi que meu neto com 3 anos de idade, o Forrest, estava vestido com uma camisa com mangas tão compridas que a mãe teve que arregaçar as mangas em vários dobros.
As bermudas que usava iam quase até seus tornozelos, encobrindo o topo das botas enormes que tinha nos seus pés. Quando perguntei por ele, por que ele estava usando roupa e botas tão grandes, ele me disse, porque quero ser que nem meu irmãozão Brock. Essas roupas e essas botas são dele. Da mesma forma, nós, discípulos de Cristo, queremos nos vestir de Cristo. Nossa admiração por ele é tão grande e nosso desejo de imitar a vida dele é tão forte que cedemos ao trabalho do Espírito. Mais que isso, cooperamos com o trabalho do Espírito para nos tornarmos cada vez mais na imagem dele. Quando nos tornamos mais parecidos com Jesus, além de sermos cada vez mais santos, nos tornamos cada vez mais como fomos criados para ser. Ou seja, as nossas vidas são cada vez mais em conformidade com a vida que Deus tinha em mente por nós quando ele nos criou. A história é repleta de inventores que ficaram decepcionados quando suas invenções eram usadas por fins que contradiziam a intenção original do inventor. Um exemplo é Richard Gatling, um inventor norte-americano que em 1861 inventou uma arma que foi uma versão primitiva da metralhadora. Na época, a carabina que os soldados usavam era capaz de atirar no máximo 6 vezes por minuto. A arma do Gatling era capaz de disparar 200 vezes por minuto. Segundo Gatling, ele inventou essa arma tão terrível, capaz de ferir e matar com uma eficiência e uma rapidez muito maior do que qualquer outra arma até aquele momento, porque ele queria mostrar o quanto que era horrível a destruição que as armas eram capazes de causar. A esperança dele era que, ao ver a destruição que sua nova arma causava, os países resolvessem a nunca mais entrar na guerra. Vocês podem imaginar a decepção, tristeza e desilusão do Gatling quando o exército americano, ao ver o poder destruidor da sua metralhadora, ao invés de desistir de guerrear, mandou produzir a arma em massa. Eles usaram a arma com grande efeito destruidor contra as tropas inimigas até o final da Guerra Civil, que naqueles dias assolava os Estados Unidos. Irmãos, isso é apenas um exemplo pálido da decepção que Deus sente quando vê a humanidade vivendo vidas tão fora do propósito original que ele tinha quando ele criou o homem. Um dos propósitos mais básicos que Deus tinha para a vida do homem era que vivesse numa comunidade, na qual ele amaria e serviria os outros membros da comunidade. Vemos isso nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Primeiro, vemos que Deus mesmo vive numa comunidade de 3, a famosa Trindade. Quando ele criou o homem, ele queria que o homem vivesse em comunhão com ele e com outros seres também. Vejamos Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma das semelhanças principais entre Deus e o homem é esse desejo, de fato, essa necessidade de viver numa comunidade. Depois da criação do Adão e de todos os outros seres vivos, mas antes da criação da Eva, Deus sabia que Adão precisava de companhia, mas quis demonstrar para Adão a necessidade que ele tinha de um companheiro.
Deus fez com que todos os animais passassem na frente do Adão. Adão deu nome aos bichos, mas, mais importante ainda, Adão viu que entre todos os animais não havia nenhum que pudesse auxiliá-lo e ser um companheiro adequado. Depois de convencer Adão da necessidade de um companheiro, Deus fez Adão cair no sono profundo, tirou uma costela e dessa costela criou a Eva para servir de companheira para Adão. Vemos o quanto que Deus acertou pela reação do Adão quando viu a Eva pela primeira vez. Ele exclamou: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Para resumir, vimos 2 pontos importantes. Primeiro, Deus é um Deus que vive em comunidade consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Como discípulos de Cristo, nosso maior desejo é sermos iguais ao nosso Mestre Jesus. Portanto, viver em comunidade é um desejo fundamental dos nossos corações. Segundo, vimos que Deus criou o homem para viver em comunidade. Deus colocou esse desejo, mais que isso, essa necessidade no coração do homem. No entanto, a humanidade tem deturpado todos os propósitos que Deus tinha por ela com isso abrimos mão da vida abundante que ele tinha em mente quando criou o homem. E uma dessas deturpações é a desvalorização da comunidade íntima pela qual fomos criados. Uma parte importante da restauração da vida de um discípulo de Cristo ao padrão de vida que Deus queria para ele desde o início é que ele faz parte de uma comunidade. Um elemento necessário da vida abundante que Jesus nos prometeu é que fazemos parte de uma comunidade saudável e amorosa. Quando vivemos numa comunidade assim, podemos viver a vida abundante, que foi o propósito que Deus tinha por nossas vidas, desde o início da criação da humanidade. Voltando à nossa pergunta, por que temos grupos pequenos? Vemos 2 motivos importantes. Primeiro, grupos pequenos com a comunidade íntima que nos oferece nos permitem imitar nosso querido Pai Celestial e a comunhão santa que existe na Trindade. E segundo, vemos que quando vivemos na comunidade que um grupo pequeno nos proporciona, alinhamos as nossas vidas com um dos propósitos principais que Deus tinha por nossas vidas quando ele nos criou. Viver numa comunidade íntima faz parte integral da vida abundante que Cristo nos prometeu. Agora, quero voltar ao segundo ponto dessa lição. Cada membro de um grupo pequeno tem um papel distinto e essencial para a saúde e o bom funcionamento do grupo. A igreja em Corinto era uma igreja com vários problemas. Um deles era que eles haviam identificado algumas funções na igreja como sendo mais importantes e desejáveis do que outras. Consequentemente, eles davam maior valor às pessoas que exerciam essas funções. Por exemplo, eles estimavam muito as funções mais chamativas, óbvias e visíveis, tais como profetizar, falar em línguas e ensinar. Em 1 Coríntios 12, Paulo usa a figura do corpo humano para ensiná-los que cada membro do corpo tem uma função distinta, dada por Deus, e que a saúde e o bom funcionamento do corpo requer as contribuições de cada membro do corpo. Temo que, muitas vezes,
nós não estamos muito diferentes dos irmãos em Corinto. Um dos meus amigos desde a juventude é o Max Lucado. Para quem não conhece o Max, ele é um dos autores cristãos mais conceituados e mais conhecidos de toda a história. Confesso que várias vezes nesses últimos anos tenho sentido uma certa inveja do Max e tenho perguntado a Deus, por que o Senhor não me deu o dom de comunicação que deu ao Max? Ou seja, ao invés de reconhecer meus próprios dons e os papéis no reino que Deus me concedeu, desprezo meu papel e não consigo celebrar devidamente as contribuições aos propósitos de Deus do meu irmão Max. Que situação diabólica! Para corrigir tais atitudes, Paulo escreveu o seguinte à igreja em Corinto, em capítulo 12, dos versículos 4 a 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Vemos vários pontos importantes nessa passagem. Primeiro, existem na igreja diferentes tipos de dons, mas todos eles dados pelo mesmo Espírito Santo. E baseado nas dotações de cada membro, ele ou ela exerce o ministério pelo qual foi capacitado pelo Espírito. Mas todos, trabalhando nos seus ministérios distintos, servem o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Jesus é o cabeça que guia e direciona as atuações de cada membro e os propósitos e objetivos de cada ministério. Segundo, vemos que o Espírito distribui os diversos dons visando ao bem comum. Ou seja, ele dá o dom de servir a um para que esse serviço sirva o bem comum da igreja toda. Ele dá o dom de pregar, de ensinar, de liderar, de contribuir financeiramente e todos os outros dons, não para que o possuidor do dom se glorifique, mas para que Deus seja glorificado pelo bom funcionamento do corpo de Cristo. Nossos grupos pequenos, em muitos sentidos, funcionam como pequenas igrejas. Usando o exemplo da conversão dos meus vizinhos Alexandre e Érica, vamos ver como irmãos que faziam parte do nosso grupo pequeno exerciam dons diferentes para contribuir ao bem comum do grupo e para cumprir os propósitos de Deus. Primeiro, eu exerci o dom da construção de pontes de amizade. Eu estava exercendo esse dom quando aceitei o convite do Alexandre para ir ao quintal dele e tomar uma cerveja. Algumas pessoas são dotadas por Deus com a capacidade de conhecer pessoas estranhas e construir uma ponte de amizade com elas. Quase sempre, isso requer que o cristão saia da sua zona de conforto e entre na zona de conforto do outro. Jesus fez isso quando aceitou o convite do Mateus, o cobrador de impostos, para um jantar na casa dele, onde haviam outros cobradores de impostos e pecadores de vários tipos. Nenhum grupo pequeno vai ser bem-sucedido no evangelismo se ele não tiver pelo menos um irmão ou uma irmã com esse dom da construção de pontes. Mas nem todos têm esse dom, nem é necessário que todos tenham. É importante, no entanto, que cada membro conheça seu dom e o use para o bem-estar do grupo inteiro e para atingir os propósitos do grupo inteiro. Por exemplo, minha esposa é uma pessoa tímida quando se trata de conhecer pessoas estranhas. Mas,
Quando eu exerço o meu dom e construo pontes, ela entra em ação com o dom dela, o dom da hospitalidade. Rebeca é uma excelente dona de casa, cozinheira e anfitriã. Quando convidamos Alexandre e Érica para nossa casa, junto com Carlos e Elaine, eles experimentaram o amor de Deus e a comunhão cristã por causa do exercício que a Rebeca fez do dom da hospitalidade. Outro dom é o de ensinar. No caso do Alexandre e Érica, Carlos e Elaine exerceram esse dom. Empoderados por Deus, eles explicaram o motivo da esperança que temos em Cristo e conseguiram, apresentar o Evangelho de uma forma clara e convincente. O resto do nosso grupo orava por Carlos e Elaine enquanto eles ensinavam, e pelos corações do Alexandre e Érica, que eles fossem abertos e receptivos à mensagem. Portanto, quando Alexandre e Érica decidiram que queriam ser discípulos de Cristo e declarar sua fé no batismo, vemos que isso foi o trabalho do Espírito Santo operando através dos diversos dons que ele havia dado aos membros do nosso grupo pequeno. O que quero que vejamos é que Deus operou poderosamente nas vidas do Alexandre através dos diversos dons que ele havia dado aos membros do nosso grupo pequeno. Deus usou o grupo inteiro para mostrar seu amor e a comunhão que é possível somente no corpo de Cristo. E foram esses fatores que convenceram os corações do Alexandre e da Érica. Quero terminar mencionando apenas algumas das bênçãos que Deus nos proporciona através da nossa participação num grupo pequeno. O primeiro é a satisfação que temos quando cumprimos os propósitos que Deus tem por nossas vidas. Nós, a igreja, somos as primícias, as primeiras amostras, um tiragosto do reino de Deus que já está no nosso meio e que chegará na sua plenitude quando Cristo voltar. No reino de Deus há amor, harmonia, comunhão, submissão mútua, obediência aos propósitos de Deus e muitas outras virtudes que poderíamos citar. Nos nossos grupos pequenos, quando eles funcionam do jeito que Deus quer, já começamos a experimentar essas bênçãos e podemos compartilhar isso com os do mundo. Era assim com a igreja em Jerusalém. Os irmãos se reuniam diariamente, de casa em casa e no templo, para estudar a palavra de Deus, orar, comunhar e compartilhar tanto sua comida quanto outros bens que um irmão precisasse. Com esse testemunho, essa amostra de que o reino de Deus estava de fato no seu meio, Deus conseguia tocar os corações de centenas e milhares de outros, ao ponto de que dia após dia, novos membros eram acrescentados ao corpo de Cristo. Não há satisfação maior de que saber que estou cumprindo os propósitos de Deus para a minha vida. O que eu mais quero ouvir de Deus é: bem feito, servo bom e fiel. Outra grande bênção que nossa participação num grupo pequeno nos oferece é uma oportunidade para nosso crescimento espiritual. Num grupo pequeno, Deus faz crescer nossa capacidade de amar nosso próximo como a nós mesmos. Crescemos em amor, paciência, compreensão, a capacidade de perdoar e em muitas outras virtudes quando participamos num grupo pequeno. Enquanto fico isolado, sem comunhão íntima com outros irmãos, é relativamente fácil amar meus irmãos, porque é um amor apenas teórico. Mas, quando vivo em comunhão íntima com meus irmãos, no ambiente de um grupo pequeno,
meu amor se torna algo real. O irmão que me irrita, preciso mostrar paciência. A irmã que peca contra mim, preciso perdoar. E assim por diante. O maior projeto de Deus para nossas vidas é moldá-las na imagem de Jesus. Mais do que nossa felicidade, Deus quer nossa santidade. E um dos laboratórios espirituais que Deus usa para moldar nossas vidas é nosso grupo pequeno. Os atritos, as alegrias, as desavenças, os desentendimentos, os momentos de compreensão e apoio, tudo isso Deus usa para moldar nosso caráter na imagem de Cristo. Parabéns pela escolha que fizeram de se submeter à obra do Espírito Santo para moldar suas vidas na imagem de Cristo através do seu grupo pequeno. Cito o exemplo do meu próprio grupo pequeno aqui nos Estados Unidos. Nosso grupo é composto por 6 casais, todos mais ou menos a mesma idade. O grupo tem funcionado por quase 20 anos. Alguns anos atrás, um dos casais passou por uma provação muito grande. A esposa, devido às pressões da vida, caiu numa depressão tão profunda que chegou ao ponto de não poder funcionar. Eles visitaram vários médicos. Ela foi internada numa clínica. Oramos fervorosamente, mas nada ajudava. Ela passou ano após ano lutando com essa doença emocional, tendo alguns dias bons e muitos dias ruins. Durante boa parte desse período, ela nem podia comparecer às reuniões do nosso grupo. Mas o marido foi participante fiel. No nosso meio, ele achava um grupo conhecedor do problema com o qual ele podia se abrir. Durante o tempo inteiro, ouvíamos das suas angústias, lutas, desespero e sentimento de impotência. Chorávamos juntos, orávamos juntos e oferecíamos a ajuda que eles precisavam, com refeições e outras necessidades básicas. Finalmente, depois de 7 anos de luta, Deus respondeu às nossas orações e nossa irmã recuperou sua saúde física e emocional. Até hoje, os dois dizem que não teriam passado pela aprovação sem a ajuda do nosso grupo pequeno. Alguns de nós até conseguimos navegar o mar da vida sozinhos, enquanto o mar está calmo. Mas quando vier a tempestade e as ondas crescem e o vento sopra, precisamos da ajuda, do apoio, do encorajamento e da inspiração de outros. Precisamos que alguém esteja ao nosso lado para carregar o peso que naquele momento não temos condições de carregar. Nossos grupos pequenos nos oferecem essas vantagens e é por esse motivo, entre tantos outros, que precisamos ser membros ativos num grupo pequeno. Já disse que fomos criados na imagem de Deus. Uma consequência disso é nosso desejo, mas nossa necessidade de vivermos em comunhão com outros. Quando Deus viu essa necessidade em Adão, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. No contexto, Deus fala do matrimônio. Mas o princípio de que precisamos de pessoas que podem nos ajudar e com quais podemos nos associar é válido para outros tipos de relacionamentos humanos também. A solidão crônica não faz bem ao ser humano. O poeta brasileiro Caio Fernando Abreu descreveu bem a condição da solidão quando escreveu:
ninguém te ama, ninguém te quer. Ninguém te conhece, ninguém tem acesso à tua alma. Tuas neuras são só tuas. E parece que nada nem ninguém preenche esse vazio. Participação ativa num grupo pequeno vacina o homem e a mulher do vazio da solidão. A companhia de irmãos que nos correspondem, nos amam, nos querem, nos conhecem e têm acesso às nossas almas é um presente de Deus. Deus quer que vivamos vidas abundantes. E a presença de companheiros na vida é um elemento importante da vida abundante. Deus quer uma comunhão íntima entre irmãos. Um dos motivos principais é que companheiros na vida nos auxiliam de várias maneiras. Em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 a 12, Salomão fala das bênçãos de termos companheiros na vida. Ele escreve: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Com companheiros, nosso trabalho rende mais. Quando um cair, haverá outro para te ajudar a levantar. Quando as noites forem frias, podem aquecer uns aos outros. Quando atacados, um defende o outro. E quando vocês forem testados pelas dificuldades da vida, dificilmente romperão debaixo da tensão, porque fortalecerão uns aos outros. Termino parabenizando vocês que já fazem parte de um grupo pequeno. Estão envolvidos numa experiência que vai abençoar suas vidas imensamente e que Deus vai usar para sua santificação. E para vocês que ainda não fazem parte de um grupo pequeno, minha exortação, minha oração é que vocês se envolvam. As bênçãos certamente virão. Que Deus os abençoe. Irmãos, foi essa a mensagem que Deus me deu para compartilhar com vocês hoje de manhã. Agradeço essa oportunidade.